Bem, meus irmãos, nós já percebemos que pela Bíblia, o início das 70 semanas tem início a partir do ano de 457 depois do decreto de Artaxerxes. Então, outra característica que nós temos que analisar é o conceito de dia bíblico, né? Um dia bíblico ele é diferente do nosso dia, como nós estamos acostumados. Veja que nós temos uma cultura grega e nós consideramos que a passagem de um dia para o outro se dá na meia-noite. Mas Deus, ele instituiu que o dia começa e termina com o pôr do sol. Olha o que diz o texto de Gênesis, capítulo 1. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia. Isso mostra que o termo tarde e manhã, ele significa dia na Bíblia. Um dia bíblico, ele também é chamado de tarde e manhã. E ele tem início com o pôr do sol. Então digamos que hoje é domingo. Às 6 horas da tarde, que é o horário da pôr do sol do domingo, tem-se início o dia de segunda-feira, segundo a Bíblia. Então o dia na Bíblia, ele é caracterizado por iniciar primeiro com a parte escura e depois com a parte clara. Então, quando a Bíblia fala em 2300 tardes e manhãs, ele está se referindo a 2300 dias proféticos. Agora, nós percebemos que um dia profético não corresponde a um dia literal. Para isso, nós precisamos utilizar o princípio dia-ano, no qual cada dia profético corresponde a um dia, a um ano literal. Veja o que diz em Números 14:34. Segundo o número de dias que espiaste na terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e terei experiência do meu desagrado. Então, segundo o número 17, para cada dia corresponde a um ano. Então, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto vagando, o que na profecia foi dito como 40 dias. Em Ezequiel 4 também é mostrado isso. Veja que quando tiveres cumprido estes dias, deitar-se-á sobre o teu lado direito, e levará sobre si a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, na Bíblia, em profecias, um dia profético corresponde a um ano literal. Então, quando se fala em 70 semanas, nós estamos, na verdade, falando de um período maior, compreendido de 490 anos literais. Por quê? Se cada semana contém 7 dias, e são 70 semanas, basta você multiplicar 7 vezes 70 que você chega ao total de 490 anos literais. Ora, se nós já sabemos que o início das 70 semanas foi em 457 com o decreto de Artaxerxes, ao somarmos 490 anos, nós chegamos ao ano 34 depois de Cristo. Esse é o período compreendido das 70 semanas. 70 semanas essas que foram dadas para o povo judeu. Agora, o que aconteceu em 457? Saiu a edição do decreto de Artaxerxes para a reedificação da cidade. E aí o texto ele diz que 7 semanas, ele divide o período de 70 semanas em 3 partes. Primeiro ele analisa 7 semanas, que são 49 anos, e 49 anos nos leva ao ano de 408, que foi quando a cidade de Jerusalém foi totalmente reedificada. Mais 62 semanas, que corresponde a 434 anos,
Isso nos leva ao ano 27 depois de Cristo. No ano 27 depois de Cristo, Jesus foi batizado, conforme em Mateus capítulo 3, versículo 16, e em Lucas 3, de 1 a 3, o Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão, tendo ele já quase 30 anos. E a visão das 70 semanas, ela diz que elas estão determinadas ao povo para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar as iniquidades, para trazer a justiça e para ungir o Santo dos Santos. Então essa profecia também fala da vinda do Messias. É dito no texto que de Daniel capítulo 9, a partir do versículo 26, diz que depois das 62 semanas será morto o ungido e não mais estará. E no versículo 27 é dito que ele, Jesus, faria uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana faria cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Ora, a última semana, então, das 70, se refere ao período do ministério de Jesus e aos últimos anos de graça para o povo de Israel. Então, na metade, se uma semana são 7 anos, uma semana profética são 7 anos literais, a metade de uma semana é 3 anos e meio. E exatamente no ano 31, 3 anos e meio após ao batismo do Senhor Jesus, conforme diz a profecia, ele morreu para levar sobre nós os nossos pecados. E na restante da semana, isso nos leva ao ano 34 depois de Cristo. E nesse ano, conforme diz em Atos capítulo 7, versículo 52, houve a última pregação específica para o povo de Judá, na qual o Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva, foi apedrejado até a morte por testificar e dizer que Jesus era o Senhor. Ele, antes de ser morto, ele viu em visão Jesus sentado à destra do Pai. E naquele ano 34 depois de Cristo acabou o período de graça para os judeus. Meus irmãos, percebam que quando Jesus estava entre nós, ele somente pregou na Judéia, ele mandou seus discípulos pregarem apenas para os judeus. Por quê? Porque ele sabia que o final, o tempo de graça para o povo judeu estava chegando ao final. E conforme diz em Mateus capítulo 18, de forma muito interessante, o apóstolo Pedro pergunta: Senhor, até quando devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? E aí o Senhor Jesus diz: não só 7, mas 70 vezes 7. Isso corresponde ao período de graça que Deus estava dando ao seu povo. Isso não significa dizer que é depois do ano 34 os judeus perderam a salvação. Não é isso. Mas a partir do ano 34, os judeus não são mais a nação exclusiva para pregar o Evangelho, a nação de Deus. Mas todo aquele que crê no Senhor é considerado Israel de Deus. Todo aquele que se chama pelo nome do Senhor se torna filho de Deus, se torna Israel, povo de Deus. Então nós percebemos, meus irmãos, que a profecia ela foi precisa em seus detalhes, precisa para dizer quando o Senhor Jesus viria, quando ele morreria e a sua obra. E tudo isso os judeus já sabiam. Eles tinham os profetas, eles tinham as profecias, eles sabiam quando o Senhor Jesus viria, morrer, que ele deveria morrer pelos pecados de todos. Mas eles não aceitaram o plano de salvação, o plano da graça do Senhor.
E por isso eles foram excluídos e agora Deus concede a todos a salvação.